Galera, bem-vindos a mais uma aula e a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar tudo sobre as condições no Python, tá? A gente vai focar aqui mais no condicional if, não vai entrar no match case, tá? Mas você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre os condicionais if, tá? Então, se inscreve no canal, like no vídeo e dá uma olhada nos links da descrição, porque são links bem interessantes, tá bom? Então, para começar, as condições, elas giram em torno de pequenos comandos. Então a gente vai trabalhar aqui principalmente com o comando if. Se você fosse traduzir do inglês, if seria se, algo como se. Então, se ou se isso acontecer, execute uma ação. Se não acontecer, execute outra ação. Basicamente é isso os condicionais, tá? Então aqui embaixo a gente vai criar uma função chamada calcular preço, tá? Não vou colocar C cedilha porque o nome da função ele não lida muito bem, tá? E aí aqui dentro dessa calcular preço, a gente vai colocar um parâmetro de idade. Então o que consiste essa função aqui? A gente vai calcular o preço do ingresso do cinema baseado na idade da pessoa que está comprando. Então a criança não paga, uma criança ali até uns 12 anos paga menos, um jovem ali por volta dos 16, 17 anos paga mais. Aí mais 18 paga mais, entendeu? Aí tem o desconto do idoso. Então essa vai ser a ideia geral por trás desse projeto, tá? Então eu acabei escrevendo calcular errado aqui, mas tudo bem. Então aqui o parâmetro é a idade, então ele vai calcular o preço baseado na idade. E aí aqui a gente já entra no nosso primeiro if, então se. E a gente vai colocar aqui, se a idade, no caso, for menor do que 4, a gente vai dizer que é de graça. Então a gente vai colocar um return aqui, que é uma função padrão para retornar alguma coisa, e vai dizer aqui que a entrada é gratuita, por exemplo, tá? Só a entrada é gratuita já é o suficiente, tá? Porque a criança ali tem menos de 4 anos, tá? Então, a partir de 4 ali, ela já começa a pagar. A gente pode colocar aqui menor do que 5, né? Que é mais comum. Então, se a criança tem até 4 anos, ela não paga. A partir de a partir de 5 anos ou mais, ela já começa a pagar, tá? E basicamente isso. Então, se a idade for 5, a entrada é gratuita. Mais para frente a gente vai colocar o input para perguntar a idade e tal, mas por enquanto é só a estrutura de verificação, tá? E como você pode reparar aqui no if, isso aqui é muito comum, tá? Sinal de maior, menor, maior igual, menor igual. Aqui a gente vai focar bastante nesses sinais porque a gente está trabalhando com idades, mas pode variar, tá? Aqui embaixo a gente vai para o próximo comando, que é o elif, tá? Então, elif, a gente pode colocar aqui, ó, 5, idade, dessa maneira aqui, tá? Então, a gente vai colocar essa estrutura. Essa estrutura, ela diz o seguinte, se aqui a idade for maior do que 5 e menor ou igual a 12, aí a gente vai executar alguma coisa, tá? Eu já vou explicar melhor. Então, a gente pode colocar aqui o preço do ingresso de criança, a gente pode colocar que isso aqui é uma criança, é de R$ 10, por exemplo, tá? Então, R$ 10. Então, aqui, essa estrutura que eu segui, a gente pode até substituir esse aqui, colocar um maior ou igual, né? Se a criança tiver, por algum motivo, 5 anos, porque aqui a gente teria uma brecha, tá? Então, aqui é menor do que 5, aqui é maior do que 5, então o 5 ele seria uma brecha, então você tem que tomar cuidado com isso. Então, menor é igual porque aqui a gente já inclui o 5, tá? Então, aqui, a idade. E aqui a gente está colocando que a idade ela tem que estar entre 5 e 12. Então, o preço do ingresso é igual a 10. Você vai ver outras estruturas que as pessoas colocam, por exemplo, dessa maneira aqui, que pode colocar aqui, ó, idade, a gente coloca aqui maior ou igual a 5 and idade menor ou igual a 12, tá? Essa estrutura, ela faz exatamente a mesma coisa que essa aqui, mas ela é um pouco mais longa, tá? Então essa aqui de baixo, ela é um pouco mais boas práticas, a gente pode dizer. A gente deixou o código mais curto, é o mesmo resultado, tá? Não muda em nada, mas a gente deixou o nosso código mais bem polido, tá? E aí aqui dentro dos condicionais a gente tem essas funções, que é as funções AND e as funções OR, tá? AND, se você entende um pouquinho de inglês, é algo como e. Então você tem que bater duas condições. Então ela tem que ser maior ou igual a 5 e menor ou igual a 12, tá? E a função OR, ela geralmente é de ou. Então, é quando você tem duas condições, mas ele só precisa bater uma. Então, maior ou igual a 5 ou, aqui no caso, menor ou igual a 12. No caso dessa aqui de idade, a de ou não é tão utilizada, tá? Porque na idade não faz tanto sentido, é mais a função AND, que seria de e. Mas a OR tem suas aplicações também, tá?
Então aqui a gente tem o elif e a gente colocou dessa maneira porque é uma maneira mais bem estruturada, tá? Então você coloca a idade aqui entre 5 e 12, tá? Aqui embaixo a gente vai para a próxima, que é outro elif, tá? E a gente pode colocar aqui um 13, né? No caso que o último foi até igual a 12. A gente coloca aqui idade menor ou igual a 18, tá? Então isso aqui a gente vai colocar aqui de 13 a 18 ali, a gente está falando de um adolescente, tá? Então o preço do ingresso, vou colocar aqui um para, tá? Adolescentes é igual, vou colocar ED e a gente pode colocar aqui R$ 15, tá? E aqui a gente pode substituir o da criança para crianças de R$ 10, tá? Então aqui é a estrutura que a gente está seguindo. Então a gente está condicionando aqui as idades. Então as condições para menores de 5 anos, para crianças de 5 a 12, para crianças de 13 a 18, então aqui a gente já considera adolescentes. Aqui a gente vai para o próximo condicional, que é um condicional maior, então a gente vai colocar aqui, por exemplo, um elif, no caso aqui 19, né, porque seria até 18 ali em cima, então 19. Opa, a gente coloca aqui a idade é maior que 19, e aqui menor ou igual, e a gente pode colocar aqui 59, tá? Porque a partir de 60 a gente vai dizer que já é idoso. Então, a gente vai colocar aqui um return, o preço para... não, colocar a mesma estrutura, né? Para adultos é de... E a gente pode colocar aqui R$ 20, por exemplo, tá? Então, a gente está colocando o preço um a um aqui, tá? E aí, por último, a gente vai utilizar a outra, digamos que a outra estrutura que a gente tem no if, que é o else, tá? Então, aqui, como você pode ver, a gente usou as três estruturas, tá? As três estruturas do condicional if é o if, elif e o else, tá? Então, a seguinte estrutura é a estrutura que você sempre tem que seguir, tá? Então, o primeiro que você vai chamar é sempre if. O primeiro é sempre if. O último é sempre else, tá? Porque o else, como você pode ver aqui, eu já joguei os dois pontos. Então, o else, ele não tem condição, tá? Ele nunca terá uma condição, ele trará direto a resposta. Então, por isso que ele é o último. Porque você vai passar várias condições antes dele, e aí a ideia dele é se não bater nada até aqui, então só resta uma opção. Então o else ele sempre será a opção que resta. Então a gente vai colocar aqui, ó, o preço do ingresso para idosos é de, a gente vai colocar aqui R$ 12, tá? Então é isso aqui. Ele vai testar todas essas condições. Se não bater nenhuma condição dessa, significa que naturalmente essa pessoa ela tem mais de 59 anos. Então, se ela tem ali de 60 a mais, ela é uma pessoa idosa. Então, nas práticas, você poderia colocar aqui, ó, se a idade for maior do que 60, você poderia colocar esse condicional, o preço do ingresso para idosos é 12, mas aí não fica, digamos que da maneira correta, tá? Não vai dar um erro no seu código, mas existem as boas práticas do seu projeto em programação. E aí sempre você termina com o else, tá? Então, o preço do ingresso para idosos é R$ 12, porque é a única opção que sobrou. Então, basicamente, o if é sempre a primeira, o else é sempre a última, e tudo que tiver no meio aqui é elif, tá? Então, se tiver aqui, como você pode ver, tem 3 aqui dentro, então os 3 são elif. Tem 50 aqui dentro, os 50 são elif. Só sempre toma cuidado que o primeiro tem que ser if e o último tem que ser else. Se tiver apenas duas condições, if e else, tá? Você não precisa nem utilizar o elif. O elif ele vai servir para encher, né? Para preencher as suas condições ao longo do projeto, tá? Aqui a gente vai criar uma outra função agora, que é uma função que vai fazer um print para a gente. Então aqui a gente vai colocar aqui, ó, verificador de preço do ingresso. Então aqui ele vai printar para a gente um título e essa linha pontilhada aqui. Essa linha pontilhada você pode colocar de duas maneiras. Você pode colocar dessa estrutura aqui que eu coloquei para acompanhar exatamente o tamanho que você tem aqui dessa frase, ou você pode colocar, por exemplo, uma maneira mais simples, né? Então você coloca aqui, por exemplo, o traço e aí você coloca vezes 30 aqui fora. Então, quando você coloca essa estrutura, significa que ele vai printar o hífen 30 vezes, tá? Só que eu escolhi essa maneira aqui mais, digamos que na mão, para colocar exatamente do tamanho do meu título. Então, aqui a gente pode colocar aqui um 2 pontos, tá? E aí a gente coloca aqui um a mais para ficar abaixo dos 2 pontos. Então, esse aqui vai ser só um print para fazer uma lista para a gente, como se fosse uma lista de preços. Então, ele vai colocar esse título, vai colocar um pontilhado e vai trazer todos os preços para a gente, tá?
Aqui embaixo a gente vai perguntar a idade da pessoa, então a gente precisa saber a idade de quem está ali. Então, um print simples aqui com a idade do visitante. Então, você coloca um int input, por favor, digite a sua idade. E aqui você tem que formatar int, porque a idade é sempre um número inteiro. Não existe a possibilidade de ser ali, digamos que um número quebrado. Ninguém tem 25,78 anos, né? Não dá para você fazer isso. E aí, se for um caso assim, você poderia até argumentar que pode ter uma criança de meses ali, mas uma criança de meses, naturalmente, os pais sabem que não paga de jeito nenhum, né? Então, aqui a idade vai influenciar baseado nos números inteiros, tá? Aqui embaixo a gente vai colocar uma variável para chamar essa função. Então, a gente vai colocar aqui calcular preço do idade do visitante. Então, uma variável simples chamada preço, tá? A gente vai chamar essa função calcular preço, que está aqui em cima, e aqui o parâmetro dela é a idade do visitante, então é essa variável aqui, não é necessariamente essa variável idade. Se você quiser deixar tudo igual, você pode substituir isso aqui, tá? Então você coloca aqui e coloca dessa maneira. Sempre lembrando, isso aqui é uma variável diferente disso aqui, mas a que você vai chamar dentro da função é sempre a variável do input. Então, esse input vai perguntar a idade, aqui você vai jogar para dentro da função calcular preço, e aqui embaixo você só vai fazer um print do preço que a pessoa vai ter que pagar baseado na idade dela. E aqui em cima, aqui embaixo, né, no caso, você chama a função para rodar tudo isso. Então, a função que você vai chamar é essa função aqui de verificar preço. Você não vai chamar calcular preço, tá? Calcular preço ela vai ser chamada aqui dentro da verificar, tá? E você chama verificar para poder rodar isso aqui. Então, vou limpar meu terminal aqui, Python, aula.py, rodo isso aqui. Aí ele fez para mim, então ele colocou o título, colocou uma linha pontilhada, por favor digite a sua idade. E aqui a gente pode dizer, por exemplo, 20. Então, o preço de ingressos para adulto é R$ 20. Você pode rodar isso aqui de novo e dizer idade 14. Então, adolescentes é 15. E aqui você vai testando todas as possíveis possibilidades que você colocou aqui. Se você colocar, por exemplo, 75, a idade para idosos é R$ 12 o preço para idosos. Então, basicamente, essa é a ideia dos condicionais. Você coloca diversas opções, né? A gente chama de condições, mas você pode entender condições como opções. Então, você coloca diversas opções ali de possíveis resultados. Às vezes, se seu projeto for muito grande, isso aqui é um pouquinho chato, tá? Porque você tem que ficar pensando nas opções, colocando os prints, os returns, tá? Isso aqui pode ser um return ou pode ser um print, tá? Não faz diferença. Eu prefiro o return porque está dentro de uma função. A gente vai chamar dentro de outra função. Mas se você não estiver trabalhando com função e o if e o elif, esse tipo de coisa, for direto no código, sem estar dentro de uma função, aí você não precisa colocar return, você coloca o print, tá? Porque aí ele vai funcionar melhor com o print do que com o return, tá? Então, basicamente, só pensa nisso. Return dentro das funções, print fora das funções, tá? É a melhor estrutura para você seguir. E existem outros tipos de condicionais no Python. A gente tem o condicional if, que é o que você viu aqui. A gente tem o condicional match case, que eu posso trazer em outra aula. Então, basicamente é assim que vai funcionar, tá? Você vai ter um parâmetro, no meu caso aqui o parâmetro é a idade, e aí você vai fazer várias condições para ir batendo conforme esse parâmetro e vai trazendo possíveis respostas, tá? Então, os condicionais são uma matéria extremamente importante, mas também uma matéria extremamente simples, tá? Eu trouxe aqui o if no lugar do match case porque o if é muito mais utilizado do que o match case, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse projeto, se inscreve no canal, dá um like no vídeo e confere os links na descrição porque são bem interessantes. Então, até a próxima.